Redução de turnover, geração de indicadores, redução do SLA de recrutamento e aumento da diversidade são só algumas das diversas preocupações que a gente do RH tem mês após mês e que podem impactar diretamente as contratações que fazemos. Testes online são uma modalidade de medição digitalizada de quaisquer pontos científicos, psicológicos e técnicos de uma candidata. No recrutamento e seleção, os testes online são usados para analisar o comportamento das pessoas candidatas. Isso permite que as pessoas recrutadoras avaliem o fit cultural e o perfil dessa profissional. Eu sou a Jéssica Losado, especialista de produto aqui da Kenobi, e esse é o tema de hoje no Pergunte ao Especialista. Hoje, eu vou tirar as principais dúvidas que recebemos sobre as metodologias dos testes e a funcionalidade deles durante um processo seletivo. A primeira pergunta é: Olá, Jéssica. Bom, a minha dúvida é a seguinte: eu queria saber como são criados os testes psicológicos. Antes de tudo, a gente precisa ter um embasamento teórico sobre o que vai ser avaliado. Por exemplo, se estou desenvolvendo um teste de inteligência, eu devo buscar por uma teoria de inteligência que seja comprovada cientificamente e renomada, como a teoria da inteligência fluida e cristalizada. Com base científica sólida, se inicia a criação das perguntas que a gente responde quando faz o teste. Isso fica a cargo de um time de profissionais qualificados para avaliar a qualidade dos itens que foram desenvolvidos, garantindo que o teste tenha validade de ponta a ponta. Isso nos leva para a segunda pergunta. Olá, Jéssica, tudo bem? Minha pergunta para você é: como funciona o processo de validação com teorias? Nessa etapa, seguimos a validação com uma coleta de dados direcionada para o público-alvo daquele teste. Nessa hora, quanto maior nossa base de respostas, melhor, para que o processo tenha mais correspondência com a realidade. Com os dados coletados, se inicia a análise das propriedades psicométricas desse teste. É a hora que a gente atribui a cada questão do teste um peso, para depois se criar os critérios de pontuação. Podemos utilizar diferentes métodos ou abordagens. A teoria mais moderna e recomendada é a teoria de resposta ao item, ou TRI. Ela permite uma análise mais cuidadosa porque a interação da pessoa com a pergunta do teste pode ser modelada diretamente, sendo o padrão de respostas das pessoas analisado para que se possa entender como cada item funciona e como contribui para avaliar alguém. E seguindo essa trajetória completa, temos um teste validado e pronto para ser utilizado. Agora, próxima pergunta. Os testes psicológicos são baseados em inteligências artificiais? Existe uma diferença entre utilizar uma inteligência artificial para estimar as respostas de alguém em um teste e usar as respostas das pessoas para calcular scores ou compor perfis. Responder a um teste online não significa que os resultados serão computados por uma inteligência artificial. Essa é uma distinção importante, pois uma coisa são testes computadorizados e a outra é o uso dessas informações para alimentar algoritmos de inteligência artificial. No primeiro caso, o processo deixa de ser em papel e passa a ser no computador, assim como a apresentação dos resultados para a pessoa que fez o teste. O que nos leva para a nossa próxima pergunta. Oi, o que eu queria perguntar para a Jéssica é: quais são os riscos de utilizar a inteligência artificial nas avaliações? A inteligência artificial envolve um conjunto de regras que chamamos de algoritmos. Esses algoritmos recebem informações passadas e fazem predições para o futuro. Por exemplo, se um algoritmo está usando informações de um currículo para indicar a melhor pessoa para uma vaga, de início se sabe que a inteligência vai se basear nessas informações indicadas pela pessoa sobre o seu passado. Um problema com isso é que nem sempre o que já aconteceu é um bom preditor do que acontecerá no futuro, ou até mesmo não se tem como ter certeza de que os dados informados no currículo são de fato coerentes com a realidade. Nesse ponto, a gente tem que ter cuidado redobrado, pois quando as inteligências são construídas com combinações de características de maneira enviesada ou inválidas, suas decisões também serão enviesadas.
e, consequentemente, de má qualidade. Assim, podemos ver que são modelos bem diferentes para fazer avaliações. Ainda que você responda um teste no computador, ele não é necessariamente parte de uma inteligência, porque, tradicionalmente, um teste psicológico utiliza métodos desenvolvidos no processo de validação para calcular a sua nota. Uma inteligência, por sua vez, envolve outros tipos de análises e mecanismos, como falamos no exemplo aqui. Oi, Jéssica, tudo bem? A minha pergunta de hoje é qual é a quantidade de testes mais adequada para a gente usar sem prejudicar nem o processo seletivo e nem a aderência dos candidatos. Um abraço! Não existe um número mágico que irá funcionar para qualquer processo seletivo e para qualquer posição, mas uma estratégia que pode ajudar muito nessa tomada de decisão é pensar cuidadosamente na arquitetura da vaga que está em aberto. Por exemplo, quais atividades a pessoa contratada deverá realizar? Quais habilidades são imprescindíveis para que ela trabalhe bem? Com essas respostas, você pode definir quais testes avaliam essas competências e estruturar o processo de avaliação das pessoas candidatas com base nisso. O exercício de definir bem essas competências é essencial, pois usar testes que não estão relacionados ao que a vaga exige pode levar a uma experiência muito ruim por parte da pessoa candidata, que acaba tendo que fazer um grande volume de avaliações que não contribuirão diretamente para a sua candidatura. Agora, já caminhando para a nossa última pergunta de hoje. Oi, Jéssica, tudo bem? Como reconhecer um teste verdadeiro de um teste falso? Para que um teste psicológico funcione corretamente, é preciso que ele seja produzido dentro do que discutimos anteriormente. Um teste que não é feito dessa maneira não tem eficácia. Com isso, a avaliação não irá condizer com a realidade e todas as decisões tomadas com base nela também serão incorretas. O primeiro sinal de que um teste pode não ter sido desenvolvido adequadamente é o local em que ele é oferecido. Algumas redes sociais publicam questionários ótimos para entretenimento, mas que não foram desenvolvidos com o propósito de realmente avaliar, e por isso não seguiram métodos de validação. No final das contas, não são testes psicológicos verdadeiros. Outro sinal importante: os tipos de perguntas. Elas devem ser bem escritas, com linguagem razoavelmente formal e claro, nada de erros ortográficos. Testes com perguntas estranhas e que não avaliam as características a que se propõem, caia fora. E outro ponto importante é que os testes psicológicos geralmente são transparentes sobre como eles são desenvolvidos e sua qualidade psicométrica. Então, se o site que oferece o teste não tem informações sobre como ele foi criado, qual teoria que o embasa e não explica o mecanismo geral do processo, pode ser um sinal de que você está perdendo seu tempo. Nada daquilo tem validade científica. E essas foram as perguntas de hoje. Entendeu como funciona um RH sem erro? Se você ainda tem dúvidas, entre em contato com a gente, que responderemos no próximo episódio. Até mais!